Ontem à noite nós estivemos aqui e falamos um pouco sobre o reino de Deus, discutimos o que significa, como se desenvolve, o que movimenta, e uma das questões que nós aqui falamos foi a respeito de como isso se dá na realidade, não é? Eu fiquei sabendo que o grupo Semeadores, o título do CD é Esperançar, não é isso? Fiquei muito feliz ouvindo vocês cantando Rebanhão aqui, bom demais. E esperançar, na verdade, é um neologismo que transforma um substantivo, esperança, em movimento. O verbo é isso. Verbo dá pernas a substantivos. O substantivo, ele é uma expressão rígida, dada e pronta. O verbo cria movimento ao substantivo. Então, quando você torna verbo o substantivo esperança, você cria a ideia de que a esperança não é simplesmente algo pronto que está lá, mas é o caminho através do qual você busca isso, que visualiza neste lá. E ontem nós dissemos que a ideia do reino de Deus é sim, nós temos uma expectativa de algo que está lá, um ainda não, como diriam os teólogos, né? Um ainda não. Mas este ainda não se esgota na esperança que nos habita. Esse ainda não, inclusive, é um fôlego para o que já está em Cristo estabelecido, e através do que visualizamos no modelo que Cristo revela, então estamos no agora, caminhando como Cristo caminhou, nos impulsionando a reproduzirmos a mesma caminhada. Isso é esperançar. Então o reino de Deus, ele é esse já que se manifesta, mesmo que de maneira homeopática, e que revela o projeto que Deus tem. Então, quando Jesus curava um enfermo, ele estava dizendo que o reino chegou. Por quê? Ele dizia que o reino chegou porque a esperança de alguém que não tem a assistência necessária é alimentada. O reino chegou. Quando Jesus é tocado por uma mulher, e essa mulher, ela é empoderada, o reino chegou. Entendeu aqui? Então, o reino, ele é um processo, uma caminhada de esperança e criação de espaços de esperança. A igreja, então, se torna exatamente uma espécie de agência, um dedo que aponta lugares de esperança, e não aponta só falando, mas aponta criando estes espaços. Secom, né? Ouvindo aqui a nossa irmã falando do Secom, veja, você tem crianças que precisam de um auxílio para entenderem a si mesmas, que a ausência do pai, sabe, desconstrói, desestabiliza a possibilidade de compreensão de si. Aí você diz, olha, a esperança, eu vou te colocar numa casa com pessoas que entenderam o Evangelho e vão falar para vocês a possibilidade de um pai. Veja, quando você fala de um pai a partir da esperança, até a ideia do pai que está acima destes pais transitórios muda. Nesse sentido, o reino de Deus, então, não é uma expectativa simplesmente futura de um lugar outro. O reino de Deus são os espaços criados agora, onde este outro se faz presente. Mas há de ser que nesta esperança que caminhamos, e caminhando e esperançando, um dia, este outro que nós aguardamos, virá e encontrar-se-á conosco. Mas enquanto isso, a gente caminha aqui, criando espaços de esperança. Amém, gente?
E a gente discutiu isso um pouco ontem. Então, se há uma caminhada, se há uma construção de esperança, e este reino já está aí, não está em sua plenitude, mas está aí, e nós o sinalizamos, e nós fazemos este reino presente, que é o contrário do reino de César. Então há um ínterim, há um processo, há uma caminhada agora, há um conjunto de escolhas que fazemos agora. E Jesus é modelo, porque às vezes nós olhamos Cristo e olhamos Ele em dois momentos. Primeiro momento, o seu nascimento, e depois sua ressurreição. E esquecemos dos anos que correram na história de Jesus. A salvação em Jesus não é só a cruz. A salvação em Jesus é toda a vida de Jesus. A cruz é a manifestação exatamente de como o projeto de salvação de Jesus é difícil de ser acolhido. Você acha que Jesus morreu caindo de um jumento? Tropeçando em uma pedra na Palestina? Jesus foi executado. Jesus foi executado exatamente por aqueles que não foram capazes de ouvir o projeto que tinha. Mas tamanha era a verdade do discurso desse Jesus que nós servimos, que a morte não pôde prendê-lo. E no terceiro dia, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ressuscita também o seu projeto. Ressuscita também a sua proposta. Ressuscita também a sua visualização, o seu horizonte, suas utopias, que tem tudo a ver com o projeto do reino de Deus. E agora, o que a igreja faz diante disso? Qual é o caminho dessa igreja? Qual é a participação da igreja nesse processo, e nesse período, e nesse tempo, e nesse espaço? Porque quando a gente diz que no Novo Testamento há uma expectativa de uma escatologia quase que realizada, ou seja, os irmãos viviam como se fossem os últimos tempos, isso não significa que eles largavam a história e aguardavam um futuro que viria a qualquer momento. Não é só isso. Era o último tempo para aqueles que viviam, porque de alguma maneira eles já materializavam aquilo que esperavam. Quando em Atos dos Apóstolos os irmãos dividiam tudo que tinham, não é porque desacreditavam que o tempo passaria um pouco mais. Entregavam tudo que tinham porque entenderam que no reino de Deus agora todos possuem uma vocação, que é a vocação da partilha. Você lê 1 Tessalonicenses, o autor diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seríamos levados, arrebatados, estaríamos juntos, capítulo 4. E lê 2 Tessalonicenses, você percebe que o mesmo autor diz, calma, isso não quer dizer que é necessário escapar, não é para o escape da realidade. Tem muita coisa ainda, isso quer dizer o seguinte, ainda existem algumas coisas a serem feitas, porque esse reino que nós esperamos, ele não é simplesmente o lugar do lar, mas ele alimenta o aqui. Ok, gente, eu acho que isso, para quem não veio ontem à noite, é a partir dessa plataforma que vamos discutir agora o texto que eu quero que você abra, que é o texto da Epístola de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 14 até o verso 26. Porque se nós estamos nessa caminhada, o reino está entre vós. Isso quer dizer o quê? Num espaço onde está o império de César e as suas contradições, o reino chega criando espaços diferentes, chega possibilitando um horizonte diferente para pessoas que o sistema de César não acolhia, mas o sistema de Cristo sim. É por isso que as nossas escolhas dizem muito de que lado nós estamos. Vocês não ensinam de que lado você está. Quando a gente ouve isso, de que lado você está, é como se nos perguntasse, de que lado nós nos posicionamos? Do lado daqueles que valorizam o reino do César
e o seu modus operandi, ou do lado daqueles que valorizam o reino de Cristo e seu funcionamento. Dependendo da escolha, dependendo dos horizontes que tivermos, denunciaremos de que lado estamos. E há um risco, porque é possível que a igreja esteja do lado errado do caminho, e seja a própria igreja uma possibilidade de anti-reino. Dependendo das escolhas que fizermos, dependendo do lado pelo qual escolhemos, dependendo dos discursos que aconchegamos em nosso coração e reproduzimos em nossa história, podemos, de verdade, irmãos, construir espaços que são contra o reino e colocarmos uma placa denominacional nesse espaço. Porque o reino e a igreja são coisas diferentes. Não é à toa que o reino aqui vem acima da expressão igreja, instituição. Porque a igreja, gente que anda no fôlego de Cristo, sinaliza o reino com suas escolhas. Mas se as suas escolhas não são as mesmas que o reino exige, naturalmente, esta mesma igreja, instituição, pode estar contra o reino. E Tiago capítulo 2 vai ser exatamente essa proposta de nos ajudar, de aguçar as escolhas que fazemos. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Porque é possível que a gente cresça muito nesse país, em número. É possível que a gente cresça muito nessa cidade, matematicamente. Mas na mesma quantidade que crescemos em número, podemos crescer também em negação do reino, dependendo do discurso e das falas e das escolhas que fazemos e temos. E a coisa não está pronta. E o que me parece é que é possível que no Brasil nós tenhamos, de verdade, permitido que espaços de placas e estruturas rito-denominacionais se transformassem em lugares de negação do reino. Eu não quero fazer parte disso. Você quer? Você quer fazer parte disso, irmão? Eu também não. Nós não queremos isso. Então vamos ver o que as Escrituras nos ensinam para que a gente consiga, entendendo o reino, sermos um pouquinho mais aprofundados no projeto dele. Tiago capítulo 2 diz assim, verso 14: Meus irmãos, na verdade esse texto não precisaria fazer a exposição dele. Poderia lê-lo e a gente ficar aqui umas 2 horas assim, parados, ouvindo, tentando entender assim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para não atrapalhar o texto. Nós vamos discutir esse texto um pouquinho aqui. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e aqui a minha tradução é a mesma, talvez é diferente de vocês. Se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, passa isso aí. Se o irmão ou a irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, verso 15. Só que uma tradução mais próxima do original vai dizer, não tiverem a subsistência para o corpo. Eu gosto muito disso. Eu gosto mais dessa tradução porque valoriza a expressão que aparece no texto no original, que é somatos, seja corpo, é como se o texto dissesse, se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para o corpo, para a subsistência de cada dia, na minha tradução, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos
e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Verso 18. De fato, alguém poderá objetar: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo, lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril, é sem vida, é sem fruto? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu ou contribuiu, não sei qual a tradução aqui de vocês, cooperou, concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou, ou se realizou plenamente, e assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho. Ao verso 26. Com efeito, como o corpo sem o sopro, porque assim como o corpo sem o espírito, aqui nessa tradução, da vida é morto, assim também é morta a fé sem o quê? Eu acho que não precisaria falar mais nada, né? Eu fico pensando o seguinte: quem já leu esse texto aqui na vida? Levante a mão. Quem já participou em encontros que esse texto fosse o texto básico, assim, para discussão, para o evento? Quantos? Quem já ouviu uma música sobre esse texto? Desafiando os semeadores. Mas esse texto está aqui. Esse texto, ele é intragável. Tão intragável para alguns que Lutero, por conta dos seus horizontes teológicos e a discussão sobre a graça, que era tão fundamental para as primeiras gerações e depois também para a Reforma Protestante, chegou a dizer que esse texto seria uma epístola de palha, porque na leitura rápida que Lutero fez, este texto, de alguma maneira, por citar Abraão como citou, estaria contrariando Romanos no capítulo 4 e Gálatas no capítulo 3. Porque lá diz que nós somos justificados pela graça, mediante a fé. E Tiago parece dizer o contrário, que Abraão, de alguma maneira, foi considerado justo porque agiu com obras. Mas nós estamos diante de duas discussões diferentes. Lutero não entendeu isso, porque nós estamos em duas discussões diferentes. A experiência de Gálatas e Romanos orienta-nos para a compreensão de que o acesso aos benefícios de Deus não se dá por uma lógica meritória. Isso é libertador demais. Inclusive, nós temos novas pesquisas sobre o apóstolo Paulo, que nos explica que a ideia de que o judaísmo era simplesmente legalista, ou seja, que afirmava a entrada na aliança por realização ou por cumprir a lei, não é uma leitura muito coerente do judaísmo. E sim que estar na aliança se realizava ou se provava obedecendo a lei, o contrário, entende? Paulo, inclusive em Gálatas e Romanos, contraria isso e diz: a única marca
que de alguma maneira revela a identidade daqueles que estão na aliança, não é nenhum tipo de prática legalista. Ele diz, é o próprio Cristo que em nós habita, e o seu Espírito confirma isso. Como se Paulo dissesse, o que garante que eu acolhi, que eu tenho, que a graça está sobre mim? Garantia é, guardando e observando ritos legais, ele diz, não, é Cristo crucificado. E a fé dele que me garante isso. Tiago não está contrariando isso. Tiago está agora dando um sentido e dando uma interpretação à tradição paulina, porque uma interpretação distorcida da tradição paulina havia se estabelecido em vários espaços das comunidades cristãs. Qual interpretação? Uma interpretação que dizia que uma vez que eu então aceito a graça, já não tenho responsabilidade alguma. O Roger vem pregar comigo aqui, Liga não, porque meu filho é meio pentecostal, irmão, sabe? Ele... Tiago está exatamente acertando uma interpretação que foi dada a Paulo. Uma interpretação escapista, pobre, simplista, que desencarnava essa fé que eu acolhia. Quando ele cita Abraão, ele não está aqui contrariando Paulo, ele está dando o horizonte necessário para se entender Paulo. Tiago é posterior. E a ideia era que a leitura de Paulo criava no coração de algumas comunidades, especialmente de algumas escolas paulinas, a ideia de que essa graça que nós acolhemos não nos convoca a compromisso nenhum. Uma fé misteriosamente desencarnada. Me parece que as comunidades joaninas viveram algo muito parecido, porque você tem o Evangelho de João que foi escrito lá para o ano 90, e depois você encontra a primeira epístola de João, dizendo assim, que aquele que não admitisse que Jesus tinha se encarnado, ele estava equivocadíssimo, porque tinha gente lendo a fé como uma simples aceitação de afirmações dogmáticas, conceituais, e esta simples aceitação litúrgico-teológica levava-os a uma fraca presença encarnacional. Entendem isso? Tiago está aqui, ele está colocando no chão da vida, ele está colocando de volta para a terra, para a vida, o que seria crer. Porque nesta perspectiva, crer não é um conjunto de saberes que habitam a minha cabeça, e nem meu coração somente. Crer é esperançar. Então Tiago, aqui, ele vai começar a explicar um pouquinho o que seria então o papel desta igreja no projeto do reino. E para isso ele precisa afinar o conceito, inclusive, de fé. E se você observa a própria epístola de Tiago, o capítulo 1, verso 19, até o capítulo 2, verso 26, depois de alguns arrazoados anteriores, inclusive um deles, ele vai discutir o que seria verdadeira religião. Ele vai canalizar isso sem muito medo, diz, olha, a verdadeira religião é essa aqui, visitar os órfãos, as viúvas em tribulações, e guardar-se livre da corrupção do mundo. Ou seja, qual que é o sentido de uma comunidade de fé? Ele vai dizer, é simples, é dar esperança a quem não tem esperança, é sinalizar o reino, que aqui se encarna na viúva, no órfão, que seriam as classes mais fragilizadas do mundo antigo. E não é estranho, porque quando lemos o Novo Testamento, os evangelhos, são exatamente estes grupos
que Jesus gasta o maior tempo da sua vida. Jesus entrou poucas vezes no templo. E as vezes que entrou, irmão, foi fazer bagunça. Jesus poucas vezes gastou tempo com a aristocracia. E as vezes que gastou tempo com a aristocracia, gastou para conscientizá-la. Mas poucos foram capazes de fazê-lo. Isso é tão sério que no final do no capítulo 12 do Evangelho de João, o texto diz: por que eles não conseguem crer com tantos sinais? Aí o texto vai interpretar Isaías e dizer: porque realmente Deus os cegou, Deus os ensurdeceu. Por quê? Porque eles estão demais, eles são duros demais. Ele diz: a gente toca e eles não dançam. Lembra dessa parábola? É ruim, né? Você está tocando e o povo não quer dançar. Quando Jesus toca o projeto do reino, nós temos que bailar de mãos dadas com Ele. Eu acho que o problema é que a igreja no Brasil está dançando pouco. Ou quando dança, pega o parceiro errado. Então, Tiago, ele vai agora trabalhar esse ponto. E aqui é muito radical. Aqui é muito intenso. Porque ele vai traçando o que seria essa igreja do reino. Uma das coisas, e isso é fundamental, é que essa igreja do reino, ela tem um senso de responsabilidade. Senso se cria na lida da vida. Senso se constrói na caminhada existencial. Senso não se constrói com canto no lugar fechado. Senso de responsabilidade se dá no tete a tete com a vida e com as pessoas na vida. E olha como ele traça a ideia. Ele diz assim: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Aqui é uma espécie de proposição de abertura. Ele faz uma frase, tipo assim, ó: eu vou falar sobre isso. É a proposição para que ele desenvolva o texto. O texto todo vai desenvolver exatamente essa porta de entrada que ele aqui coloca no início desta perícope, ou deste bloco de texto. E ele usa a expressão ófelos. Ófelos aqui na minha tradução está assim: que lhe aproveitará. Só que essa expressão ófelos, ela é um pouquinho mais profunda, porque está dizendo, é como se dissesse assim: que importância tem, que valor tem, qual a relevância, qual sentido tem. É como se dissesse, ó, esta fé que não tem isso que ele chama de obras, essa fé, ela não tem razão de existir. Você entende isso aqui? Nós somos 22% no país hoje. Tiago está dizendo para a gente o seguinte: se esse mundo de gente que se reúne não tem ou não estabelece um projeto de fé, que não habite nela uma materialização que ele chama aqui de obras, é como se o texto dissesse: é marcada pelo ófelos, pela desnecessidade. Isso é sério, não é, irmão? É muito, demais. Aí ele começa apertando ainda mais e diz: acaso a fé poderá salvá-lo? Então quer dizer, pastor, que aqui está uma incoerência. Paulo está falando que a salvação é pela graça e pela fé de Jesus, e aqui está dizendo que é pela obras. É porque para Tiago, se realmente houve a realização graciosa no ser que acolhe a fé, essa realização graciosa, ela não é simplesmente uma aceitação fantasmagórica, mas ela se revela na materialização dessa fé. Não é que a obra salva, não é essa a ideia, mas
mas a certeza de que algo novo aconteceu em nós se dá nesta esperança que agora começa a habitar as minhas atitudes de vida. É como se fosse uma impossibilidade de desassociação, a encarnação e o acolhimento. Fé aqui então começa a ganhar um novo, e nós precisamos levar isso em consideração. Fé começa a ganhar um novo horizonte. Fé não é algo que flutua, fé é vida, fé é encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou, e a glória habita. Lembra dos profetas no Antigo Testamento? A palavra cai, tum. Não é não um conjunto de estruturas gramaticais com palavras formando uma frase, é uma coisa. Fé é coisa. Fé é gente agindo e produzindo e realizando e fazendo e renascendo e vivendo e encarnando e ressuscitando e vendo e tocando. É isso é fé. Aí o texto continua. Aí aqui é uma coisa interessante, porque ele vai desmascarar a hipocrisia de quem não deixa a responsabilidade o tomar. Diz assim, se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, olha que expressão de piedade, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos. A expressão paz aqui é a mesma que Paulo e outros textos do Novo Testamento usam na abertura de suas cartas. Caris kai eirene, graça e paz. Eirene é uma expressão muito importante para o Novo Testamento, que nós traduzimos como paz. Eirene é a tradução para aquela palavra que a gente sempre ouve, shalom. E o que é shalom no texto bíblico? A shalom é a implantação da justiça de Deus, que seria a organização de todas as coisas, uma sistematização e uma organização ambiental, social, pessoal, emocional e religiosa. A shalom é a encarnação da criação. A shalom é um tipo de sistematização da vida, tornando-a justa. E justiça para a Bíblia hebraica é um espaço onde as coisas funcionam de maneira equível, de maneira justa, de maneira em que as pessoas possam todas acessarem o que é necessário e viverem na organização que é um projeto deste Deus da criação. A Shalom do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, é uma espécie de memória edêmica, onde homens e mulheres vivem em justiça, tendo o que comer, tendo onde habitar, tendo possibilidade de frutificar e fazer da vida um lugar feliz e profundamente celebrativo, fazer da vida não um risco de não ter possibilidade de sustento, mas fazer da vida uma profunda celebração da existência de um Deus que cria todas as coisas de maneira ordenada e shalônica. Aí aqui é Irene. Irene traduz isso. Lá quando a Bíblia hebraica traduz no texto grego Shalom, é Irene. Olha a perversidade disso aqui agora. Irene é compromisso. Quando alguém chega e não tem o que comer e não tem o que beber, e aqui usa a expressão vai em paz, isso é perversão. Porque eu estou sacralizando a minha insensibilidade. Eu estou dando valor teológico à minha falta de compromisso. Eu estou cobrindo de áurea celestial a minha malignidade, a minha superficialidade e talvez a minha não conversão. Vai em paz. Vai em paz aqui é perverso. É como se Tiago dissesse:
Quando alguém precisa de comida e de roupa, não é o vá em paz que deve ser dito, mas vem aqui que eu tenho algo de verdade a te dizer com a vida. Isso aqui mostra um princípio interessante, que é o senso de responsabilidade. Como se o texto dissesse, a ausência, a falta destes, não é uma preocupação periférica. E não adianta usar escapismos teológicos. Vai em paz. Tem que criar um senso de compromisso. Tem que movimentar a gente, tem que gerar na gente um senso de responsabilidade. E aqui é interessante porque vai ter que mudar a nossa teologia. Olha o verso 15, se um irmão, aí depois o verso 16, e alguém dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a manutenção, e eu volto aqui à expressão, e não lhes der o necessário para o somatos, para o corpo, é como se o texto dissesse, as necessidades do corpo, as necessidades da vida, da carne, tornam-se alvo da nossa responsabilidade. Aí nós temos uma tradição longa na teologia, que é uma tradição dualista, que se dá, por exemplo, na ideia de que o único compromisso que nós temos é o compromisso com as coisas da alma, do céu, e que salvação tem a ver com tirar a alma do corpo da pessoa e levar para um lugarzinho especial. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Paulo vai falar de ressurreição, ele não fala em ressurreição da alma, é ressurreição do corpo. Paulo não é um socrático desencarnado, Paulo é judeu. E o judaísmo percebia a existência humana de maneira integral. É corpo que tem no corpo as necessidades da alma, e esta alma que está inserida num corpo, formando uma unidade, e esta unidade é responsabilidade da fé, da conta. Amém, irmãos? Então aqui, a ideia do corpo é importante. A responsabilidade, então, é responsabilidade nossa. Todos os corpos crucificados. Nós não cremos num Cristo crucificado. O Cristo crucificado representa todos os corpos crucificados na cidade, por exemplo. Então, fome é espaço antirreino, então é responsabilidade nossa. Violência é ação antirreino, então é responsabilidade nossa. Violências é antirreino, então é responsabilidade nossa. A cidade e as suas contradições revelam diversos espaços antirreino, então é responsabilidade nossa. Nós temos que chegar. Nós falamos muito de John Wesley, não é? O avivamento. A gente imagina, sabe o quê? Shows apoteóticos, pirotécnicos, e gente, eu me considero com pentecostalidade. Eu gosto da experiência mística com o Espírito, eu gosto, faz parte da minha experiência, inclusive. Mas isso não pode me alienar da realidade do corpo, porque nos corpos as pessoas são marcadas pelas maiores e mais profundas contradições, e nós queremos ver um Jesus que ressurge, e que a ressurreição é a ressurreição do corpo. Obrigado, irmão, porque eu suo mesmo igual um picolé no sol. Obrigado, Deus te abençoe. Aquele que der um copo de água. Então veja, John Wesley, aí na cidade onde Wesley estava, havia uma proposta de teologia que diz o seguinte: pobreza é resultado de preguiça. Sabe o que Wesley disse? Diz assim: isso é uma doutrina do demônio. Sabe por que Wesley foi tão radical nesse sentido? Porque ele sabia que esse discurso gera o quê? Descompromisso. Sabe o que Wesley fez? Criou uma espécie de banco
para emprestar dinheiro para pequenos empresários ou pequenos empreendedores com juros baixíssimos e com um tempo largo para que eles pagassem. Sabe para quê? Porque ele percebeu que a cidade onde ele estava havia muito desemprego. E os empreendedores não tinham condições de produzir trabalho. Então Wesley falou assim: poxa vida, isso é compromisso meu, é da igreja, é ausência de valor do corpo, eu preciso agir. O mesmo John Wesley, em Bristol, alugou um galpão e construiu ali uma creche que acolhia as crianças para que seus pais pudessem trabalhar. Sabe o que é isso? É senso de compromisso, responsável. Aí você diz: mas isso não tem nada a ver com a igreja. Como não? Mas isso não tem nada a ver com a fé. Mas como não? Porque a fé, ela tem que alimentar em mim uma ação encarnada. E chega a dizer que se não for assim, é como se nós não conhecêssemos a salvação. Ah, porque acreditamos só no que está aqui agora? Claro que não, irmão. Alguém já passou fome aqui? Alguém já se sentiu tão desesperadamente desacolhido a ponto de pensar na morte? Já? Não tem lugar mais infernal do que esses. O reino de Deus chega e diz assim, ó: o céu chegou. Eu estava conversando com um amigo e ele chegou numa igreja, e a igreja estava lá há muitos anos. E era interessante, porque a igreja estava num bairro, no Recife, e o bairro do lado, cheio de problemas. As pessoas tropeçavam naquela igreja e nem sabiam que ela estava lá. Qual que era o compromisso? Qual que era a responsabilidade daquela igreja? O compromisso, a responsabilidade, era cultuar aos domingos. A igreja tinha 50 anos, um pouco mais quando ele chegou. Já tinham passado ali uns 10 pastores. Ele chegou e começou a estudar sobre templo. 2 anos depois de estudando o templo, disse assim, ó, um membro disse: pastor, vamos destruir esse templo então. Então vamos. Aí pegaram um templo, tipo assim, os irmãos iam quebrando o templo, alguns até choravam. Tipo o povo depois que voltou do exílio, lembra? Que viu assim, e foi destruindo o templo chorando. Aí colocaram uma tenda. Aí disse assim, irmãos, ó, essa tenda aqui, ela precisa ser responsável por alguma coisa. Só para culto? Bom, vamos nos reunir, vamos cultuar, claro, mas ela tem que servir para mais coisa. Aí o que ele fazia? As cadeiras eram de plástico, tiravam todas as cadeiras, tirava o púlpito virava o gol e a porta outro gol. Vasco contra Botafogo, e Botafogo sempre vencia. Irmãos, vocês têm que voltar para o caminho, hein? Eu vim aqui para evangelizá-los. E aí, de dia, sabe o que as crianças faziam do bairro? Iam para lá jogar bola, dentro do templo, irmão. Meu Deus, que sacrilégio. Às vezes a bola batia no púlpito, voltava a servir de parceiro, tocava e ia. E começou a encher de criança ali. Ele começou então a pensar estruturas, como vocês estão fazendo aqui na SECOM. E começou a perceber que no bairro lá, tinha algumas questões que eram responsabilidade deles, do tipo, família. A gente fala tanto de família. Temos que defender a família. Uma das coisas que a família precisa é de trabalho e comida, irmão. Aumentou, você sabia que aumentou o número de mortalidade infantil? É a família. Doenças que antes não tinham, voltaram. Voltaram com mais 7. Estamos preocupados com a família, não é? E aí ele começou a construir esses espaços. Hoje você vai lá, é a chamada igreja da tenda. Não é mais a igreja do templo, é a igreja da tenda. O rapaz do picolé está vendendo picolé lá. Aí você pergunta assim, onde é a igreja da tenda? Ah, minha igreja é ali. Você costuma, não vou, mas é a minha igreja. Por que é a minha igreja? Porque eles se sentem responsáveis por este lugar onde eu vivo. Meu irmão, a fé cristã cria em nós responsabilidades e compromissos muito sérios.
E se esses compromissos não habitarem o nosso coração e nossa agenda, me perdoem mesmo, eu falo isso com temor e tremor. Nós estamos um pouco longe do que entendemos salvação. A gente fica hoje aqui discutindo se igreja é a favor ou não de direitos humanos, se igreja pode ou não pensar em questões vinculadas à violência. Olha, no Brasil, jovens de 15 a 25 anos que morrem, 85% são negros, você sabia disso? Mas isso não é coisa nossa. Pobreza, violência é pecado. Então que a gente atinja isso. Eu moro em Vitória, na verdade Vila Velha. Vitória é a segunda capital do Brasil com maior índice de violência contra a mulher e feminicídio. E é uma das cidades com o maior número de igreja. Um dia eu cheguei numa igreja lá, lotada, assim, acho que tinha umas 3.000 pessoas, e falei assim, vamos fazer a conta aqui, irmãos? Se nós temos igreja de tropeçarmos nas ruas, e somos o maior número, né, de violência contra a mulher e feminicídio, essa violência não acontece na rua, essa violência acontece em casa. Eu acho que tem muita casa de crente que fala de família, que a violência contra a mulher se tornou um altar para o Deus da morte. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estado democrático de direito não é coisa de marxista. Estado democrático de direito é coisa de protestante. Tolerância ao diferente não é coisa de esquerdopata, é coisa de crente. Quando o Estado democrático de direito surge, os protestantes são os dos mais presentes e militam por isso. A aceitação do discurso e da pluralidade não é coisa de gente esquerdopata, é coisa de crente, é coisa de protestante. Pessoas como Wilberforce, que como parlamentar enfrentou desumanização e o tráfico negreiro, ele fazia isso pela força da fé, porque ele entendia que era compromisso. Aquilo que nós chamamos de direito natural, justnaturalismo, que fala de direitos universais que habitam todos os seres humanos, não importa quem seja. Um que ajuda e germina isso é um cara chamado Hugo Grotius, que era um arminiano, era um batista. Porque percebia que era compromisso, era responsabilidade da fé pensar essas coisas. O Deus da criação, o Deus da vida. Então, onde a morte, isso torna-se parte da minha responsabilidade. Nós não precisamos de Marx, tem a Bíblia. Aí nós invertemos as coisas e começamos a tornar compromissos periféricos o centro da fé. O centro da fé é a responsabilidade com o reino, e o rei deste reino nos convoca a fazermos escolhas radicais pela vida, e faremos isso aqui na cidade de Eunápolis. Amém? Então, senso de responsabilidade. Segundo, essa fé que Tiago aqui nos lança, ela leva, olha isso aqui, a uma compreensão equilibrada de presença pública. Gente, você liga uma rádio hoje, se liga a rádio, dificilmente você consegue ouvir uma rádio que não seja evangélica. Já fez o teste? Você liga a TV, o que era uma coisa assim, nunca pensada, gente da igreja, cantora gospel, sendo homenageada no Raul Gil. Você imagina, quem conhece o Raul Gil aqui? Lembra o Raul Gil, há uns anos? Você imaginaria um negócio desse? Isso é presença pública. A pergunta é, que tipo de presença pública nós temos? Olha o texto, verso 18. De fato alguém poderá objetar, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Aí ele está fazendo uma diferenciação entre duas perspectivas de fé. Fé como aceitação dogmática, doutrinária, e fé como prática.
Você diz que crê? Beleza, fala que crê. Eu vou dizer que creio, mas de outra forma, mostrarei com as obras. Só que aí ele é irônico, porque diz: tu crês que há um só Deus, ou seja, você é monoteísta, conhece bem a tradição judaico-cristã, você sabe o que é a fé correta, sã doutrina ali? Aí é uma resposta retórica, né? Uma pergunta retórica, é como se ele respondesse: sim. Aí ele diz: ótimo, lembra-te que até os demônios creem. Creem e estremecem. Porque o crer aqui, dogmático de aceitação de verdades e aceitação de conceitos, não é o crer que ele propõe, é um outro crer. Aí o verso 18 diz que é um crer que se mostra, que se revela. E aqui o verso 22 é interessantíssimo para entendermos isso. Já vês que a fé concorreu. A expressão aqui é sinerguei. Lembra que a expressão sinergia vem desse termo. Sinerguei. E sinerguei é animou, animar, soprar, impulsionar, conjugar. Aí o texto no verso 22 continua: para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou. Na sua tradução está como? A fé como? Se aperfeiçoou. A expressão é eteleiotes. Aperfeiçoar no seu? É como se ele dissesse: as obras são a fé é uma espécie de fôlego. E as obras se tornam, no conjunto com a fé, uma espécie de realização pública. E chega no seu ápice, na perfeição, chega naquilo que realmente deve ser levado em consideração. Perfeição aqui tem a ver com alcançar o seu objetivo, o seu fim. Aí ele diz: a fé com as obras geram a perfeição, o ápice, o sentido da experiência da comunidade. Aí, nós somos convidados pelo mesmo texto a lembrar de Abraão. Por que ele faz isso? E Raabe. Como é que a fé de Abraão, que o torna amigo de Deus, e a fé de Raabe, que a poupou, se fez vida? Foi possível? Ele diz: porque eles atuaram, fizeram alguma coisa. Aí tem lá a história de Isaac, ou seja, a fé operou, ou movimentou, ou foi a plataforma para que Abraão fizesse o que fez. A ideia aqui é que esta nossa fé, ela figura o crer, o aceitar, que nos impulsiona, e não o contrário. Uma fé que nos aliena é uma fé sem sinergia. Uma fé que nos tira da arena pública é uma fé sem sinergia. Mas uma fé que nos leva para a arena pública, também de maneira equivocada, é um mal. Gente, quando eu ouço alguns políticos que se dizem cristãos, e que batem no púlpito, esses caras tornam o Estado uma igreja, e a plenária um púlpito, e diz: cuidado conosco, cuidado com a gente. Cuidado com a gente? Ele está falando do mesmo cristianismo que eu? Que morre pela fé, agora está ameaçando por conta dela? Uai, fé que promove a ameaça não é a fé em Jesus Cristo. Fé que está em Jesus Cristo é a fé que gera encarnação e cruz. Não tem outro caminho para a gente, irmão. É cruz. Do lado de todos os outros crucificados. Agora, na arena pública, aqui tem um monte de desafios. Nós temos muitos temas, que por vezes nós nos embolamos porque misturamos, e achamos que o Estado, por exemplo, precisa se tornar uma igreja. Na arena pública, a nossa presença é outra.
Veja, observe bem, a igreja tem que ser política, sim ou não? Mas como? A gente acha que igreja que se envolve publicamente e politicamente é uma igreja que faz política partidária. Do tipo, eu vou lançar um vereador, crente vota em crente. Ô, frasezinha maligna. Crente não vota em crente, crente vota em gente compromissada com a sua esfera de atuação no Estado. É nesse que crente vota. Crente vota em gente que entendeu que política é um bem comum, que quem a exerce deve fazê-lo de maneira equilibrada e coletiva. Igreja não precisa de política para ser defendida. Quem defende a igreja é Cristo. E se Cristo quiser o martírio, iremos para o martírio, para a glória dele, inclusive. Pensar política na arena pública é pensar princípios que se aproximem do reino. Em quem votar nessa arena pública? Ora, votar em quem tem compromissos parecidos com compromissos com o reino. Mas ninguém desses poderá encarnar o reino, porque o único que encarna o reino é Cristo. E temos que olhar sempre com muita desconfiança para todo o discurso, especialmente discurso que negue o reino. Aí o voto deixa de ser simplesmente uma participação social e se torna uma participação espiritual. Porque a espiritualidade no reino de Deus não é fantasmagórica, não é um negócio que flui por aí. Espiritualidade tem a ver com encarnação de princípios e ética cristã. Lembra do fruto do Espírito? Lembram disso? Fruto do Espírito: 1, oração; 2, jejum; 3, ir por monte. É isso? Qual que é? Começa como? E depois? É isso aí, esse negócio aí. Agora eu pergunto, onde você realiza essas coisas? Fugindo da vida? Irmão, eu oro, acho o jejum uma experiência formidável, mas não é isso que determina a espiritualidade cristã. O que determina a espiritualidade cristã são os novos relacionamentos que construímos. Sim. Sim. Com um candidato que está promovendo a violência, promovendo a separação e está promovendo questões que são totalmente contrárias ao Evangelho. Sim. O que o senhor diria? O que eu diria? Não precisa dizer mais nada. Eu diria o seguinte: o voto é livre. Estamos num país democrático, mas o nosso voto é cativo ao reino. O nosso voto é cativo. Eu não voto pelos interesses do meu coração, que às vezes são interesses profundamente desumanizantes e egoístas. Eu voto porque sei que eu estou diante de um grande desafio, que é tornar esse país mais justo. Não porque eu quero fazer uma revolução de classes, é porque eu estou dentro das memórias dos profetas, porque eu estou dentro das memórias do Evangelho, porque eu sigo um Jesus que andou descalço do lado de gente que vivia na pobreza e sem condição alguma, porque eu sei que isso desonra a Deus e eu preciso estabelecer espaços que sejam justos, e o meu voto é parte disso. Isso é arena pública. Isso é arena pública. E aqui Tiago está dizendo que a nossa fé, ela tem que ir para a arena pública. E gente, eu vou falar, porque eu sei do que eu estou falando, não por questões conceituais, porque eu transito por muitos espaços. Eu estou aqui falando na igreja, semana que vem eu estou falando lá na universidade, para gente vinculada às ciências sociais. Depois, eu estou no debate de jovens de partidos da cidade, e estou lá falando. Sabe qual é o grande problema que eu tenho? Grande problema que eu tenho, que eu não posso chegar dizendo que sou pastor. Sabe por que eu não posso dizer que eu sou pastor? Porque se eu disser que sou pastor, eles vão me interpretar à luz da presença pública de outros pastores que negam o reino, não porque são imorais, são antiéticos. Porque o seu discurso é um discurso
que não alcança a dignidade humana, mas alcança, sabe o quê? Isso que você disse aí. Aí eu falo um tempão, depois que eu falo um tempão, eu digo assim, eu sou pastor. E mesmo assim dá uma desconfiança. Eu escrevi um texto outro dia, porque me senti envergonhado com algumas coisas que um colega falou. E a expressão é essa mesma, vergonha. Vergonha, porque a gente deixa de lado o projeto do reino e permitimos que a nossa ânsia, irmãos, nós somos estruturalmente uma série de coisas terríveis. O Brasil é coronelista, em sua estrutura mais profunda e histórica. O Brasil é racista, o Brasil é homofóbico. O Brasil é violento em suas estruturas históricas. E a gente nasceu aqui, infelizmente, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo nem no que o mundo há, em suas estruturas mais profundas. Não vos conformeis com este mundo, mas renovem-se a vossa consciência, para que possa alcançar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de consciência, inclusive, é não deixar mais a adaptação das estruturas profundas que tomam a nossa nação, tornar a nossa forma de pensar a vida. Isso é arriscado demais, porque talvez eu esteja aqui falando, supostamente defendendo grupos, defendendo família ou qualquer coisa, mas no fundo, essa minha defesa é resultado de estruturas de violência que habitam em mim. Aí a Bíblia nos diz que precisamos olhar para nós mesmos, e a conversão é exatamente para isso. Não é para defender A ou B, não é isso, mas é para que a gente tome cuidado com aquilo que falamos, e o lado que a gente às vezes toma, porque a presença pública manifestará que tipo de fé que a gente tem. Lá em Vitória, nós temos um projeto que é o Espírito, Cultura e Fé. Sabe o que a gente faz no Espírito, Cultura e Fé? A gente arruma um lugar, o nome do lugar é Espírito Jazz, o nome do espaço. Que é um espaço que serve para apresentação de jazz, etc. A gente leva artistas, artes plásticas, levamos poetas, os poetas declamam poesia, e temos música. E depois eu faço uma reflexão sobre arte e espiritualidade, fé e cultura. Por que a gente está fazendo isso? Por uma razão. Porque nós temos um compromisso público. Eu tenho que responder às perguntas que o mundo faz. Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja, como diz René Padilha, que vocês estudaram aqui, que eu sei, às vezes a igreja responde a perguntas que o mundo não faz. Para que eu possa responder às perguntas que a cultura faz, eu tenho que ouvir. E para ouvir, eu tenho que me aproximar. E para me aproximar, eu tenho que vencer preconceitos. E para eu vencer preconceitos, eu tenho que ter sensibilidade. E para que eu tenha sensibilidade, eu tenho que ter a lógica do reino. E para que eu tenha a lógica do reino, eu preciso caminhar com Jesus e deixar de lado as minhas próprias ânsias e vontades. Amém, gente? A presença pública da igreja é a encarnação da fé. E para terminar, e vamos terminar com isso, já são quase 11 horas. Eu ia até as 3, mas desisti. Essa igreja que está no reino é uma igreja que não pode ser vazia de sentido. Repita comigo, vazia de sentido. Oh, gostei aí, teve um menino que falou com... Que foi ele? Aí, ó, aprenda, como é teu nome? Palmas por Arthur aí, irmãos, palmas por Arthur. O Arthur, cara. Olha o verso 26. Olha o verso 26. Com efeito, como um corpo sem sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Quando você ouve lendo esse texto aqui, ó, o corpo sem sopro é morto. Que texto vem na tua cabeça? Na hora, assim. Qual o texto? Lembra na hora? Quem falou? Gênesis. O que é a ideia de Gênesis? É o seguinte: é um ser de lama que recebe um neflesh, o sopro, algo que dá vida. Tirou aquilo, é corpo morto. Corpo morto é corpo sem sentido, sem razão de existir. Está ali, mas não deveria estar. Mesmo que esteja, não faz qualquer diferença.
Aqui o texto está dizendo, olha, se aquele que diz que crer, não tem obras, é como se existisse sem sentido algum. É um corpo sem vida, é um boneco sem operatividade, é uma estrutura sem potencialidade, é uma existência sem sentido, nem tem razão de estar ali. Pode ter muita gente, ter muito poder, ser muito grande, tomar a cidade e não ter nem razão de estar ali. É um corpo morto. É uma liturgia vazia. É uma cantoria frágil. É uma pregação, palavras ao ar. É uma comunhão mentirosa. É uma presença sem vida. Tiago diz, é possível que construamos diversas comunidades e essas comunidades não tenham razão de existir. Por quê? Porque uma fé conceitual que não se encarna na implantação de espaços onde o reino é vivido é uma fé morta. É uma fé sem alma. É uma fé sem sentido. Meus irmãos, imagine você e eu gastarmos a nossa vida toda em um projeto sem sentido algum. É muito fácil acontecer. Só tornar os espaços que se dizem cristãos em acumuladores de conceitos. É só tornar isso aqui o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Socorro presente na hora da chuva. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o fim último. Ó. Isso, ó. Isso aqui só é um espaço, sabe para quê? Para que a gente venha celebrar tudo que Deus está fazendo através de nós na vida. É o encontro de gente que está vivendo o reino. Aí aqui, se eu posso fazer com 2, consigo. Com 3 é bom, com 4 melhor. Aí para que crescer então? Eu fico perguntando, para que crescer, irmão? Aí tem um monte de metodologia para crescimento. Eu mesmo tive a experiência disso, irmão. Cheguei numa igreja para pastorear, tinha 10 pessoas em uma casa, em 2 anos tínhamos 300 pessoas, no lugar tamanho disso aqui. Aí a minha pergunta é, para quê? Para quê? Para afagar o ego de gente mal resolvida? Para ficar alimentando triunfalismos vazios? Para fazer a gente chorar no domingo e essa lágrima rapidamente cessar e na segunda eu continuar vivendo a mesma falta de compromisso com aquilo que o reino me chamou para ter? Para quê? Sabe o que eu fiz? Passei a liderança da igreja e fui fazer aquilo que eu sei que é muito mais importante, muito mais urgente. É para acabar com essa igreja? Não, não é isso não, pelo contrário. Essa igreja tem uma potência gigantesca. A discussão que nós estamos fazendo aqui é lindíssima, sabe por quê? Porque nós podemos, e não importa quantos anos você tenha, a tua formação, quem você seja, o que importa é que quando entendemos o projeto do reino, a nossa vida começa a ter sentido, e nós mudamos o mundo, talvez não o mundo todo, mas o mundo das pessoas que estão perto da gente. A gente vai mudar o mundo todo quando as pessoas que estão do nosso lado forem alcançadas por esse discurso lindo da vida que é o reino. Mas parece que a gente está gastando muito tempo com o discurso da morte. Tem um poema, eu vou terminando com ele, de Bertolt Brecht, que ele fala um pouco sobre a não aceitação passiva diante das coisas que nos cercam. Porque quando a aceitação passiva gera um esvaziamento de sentido, precisamos refazer. Esse poema nos ajuda. Diz assim, ó. O título é A Exceção e a Regra. Nós vos pedimos com insistência. Nunca digam, isto é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade de desumanizar. Não digam nunca, isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Sob a família, descubram o insólito. Sob o cotidiano,
desvelem o inexplicável. Que tudo que seja dito ser habitual cause inquietação. Na regra é preciso descobrir o abuso. E sempre que o abuso for encontrado, é preciso encontrar o remédio. Vocês aprendam a ver, em lugar de olhar bobamente. É preciso agir em vez de discutir. Aí está o que uma vez conseguiu dominar o mundo. Os povos acabaram vencendo. Mas não cantem vitória antes do tempo. Ainda está fecundo o ventre de onde surgiu a coisa imunda. Ainda está fecundo o ventre de onde surgiu as desumanizações. Ainda está fecundo o ventre onde surgem a violência, ainda está muito fecundo. Nós não aceitamos a naturalização de nada que seja antirreino. Nós não tropeçamos em discursos violentos e aceitamos de boa. Nós não visualizamos pessoas que não têm acesso e isso se naturaliza em nós. Nós somos o povo do incômodo. E sonhamos o sonho de Jesus. E sonhamos o sonho do reino. E alimentamos na vida este sonho, que é o estabelecimento por onde passarmos, de possibilidade de crianças excluídas e esquecidas, sentarem à mesa e poderem comer em família. Nós sonhamos em que espaços onde pessoas que vivem a violência por conta da cor ou orientação, possam ser respeitadas, inclusive, e protegidas. Nós a protegemos. Nós sonhamos, nós desejamos, e nós não naturalizamos, ouvimos o Brecht, ouvimos esse poema, e encarnamos, porque Jesus é aquele que nos chamou para expandir um reino que não aceita a naturalização de tudo aquilo que contraria a vontade do Deus deste reino. Se queremos ter sentido, se a igreja realmente, como sinalizadora do reino, deseja ter sentido, razão de ser, não é crescendo em número, mas é crescendo em encarnação das obras, aqui sim. Não é crescendo matematicamente, mas é crescendo como gente, crescendo como ser, a ponto das pessoas entenderem que em nós habita uma potência que tem a capacidade de mudar o mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos ajude, de verdade, a vivermos essa fé que aponta com as obras o reino. Podemos cantar um louvor? Há tempo? Dá tempo, pastor? Dá? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, enquanto os irmãos cantam aqui. Meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, que as coisas estão sendo trocadas, sabe? O que deveria ser importante se tornou periférico, o que é periférico tornou-se o centro. Até para votar, às vezes, a gente age assim. Deixa eu falar uma coisa com você. Pastor nenhum tem o direito de determinar em quem você vota. Isso é instrumentalização da fé. Discurso nenhum pode servir para desumanizar. Isso é contra o reino. Nós não podemos assimilar isso. E o nosso voto é só parte do projeto. Não entrem na ideia de que político algum pode mudar esse país. Eles podem ser pressionados. Política nós fazemos é política não partidária, mas é política presença pública relevante no mundo. É se preocupando com as coisas da cidade, aí fazemos política. É se incomodando com as coisas que estão fora do projeto do reino na cidade. Isso é política. Esgoto ao céu aberto é contra o reino, porque gera morte. Falta de assistências básicas é contra o reino, porque isso promove a desumanização. Violência do Estado é contra o reino. Crianças não terem a possibilidade de viver o mínimo, isso é contra o reino. Porque não é esse projeto que Deus tem.
trabalhadores não acessarem direitos, famílias não terem o que se manter. Isso é contra o reino, irmão. Isso é o pecado, isso é Gênesis 3. Mas antes de Gênesis 3 tem Gênesis 1, 2, que é a criação. Nós somos agentes da criação. Nós somos presentes da criação no mundo, por onde passarmos. E a igreja opera a partir dessa lógica. E as escolhas que fazemos é a partir dessa lógica. Eu quero te convidar mais uma vez essa manhã, enquanto os nossos irmãos nos conduzem aí em adoração e louvor, eu quero te convidar à conscientização. Há um pedagogo latino-americano que já não está conosco, infelizmente, mas deixou muita coisa boa para que a gente aprendesse. Disse assim, que o ser humano é um ser inacabado. Inacabado. Ele não está pronto. Ele passa por mudanças. E a mudança acontece inclusive pela educação e conscientização. A palavra de Deus, ela instrui. Nós não estamos prontos. E eu queria te convidar a orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude na caminhada contigo e aprendendo mais do projeto do reino. Ajude a nossa igreja, Senhor. Dê força àquele e àqueles que nos lideram. E nos ajude também para que a gente consiga construir cada dia mais um espaço que possa ser promotor exatamente dessas obras para encarnar na vida aquilo que cremos. Senhor, ajuda-nos nas questões financeiras, porque para que isso seja feito tem que ter finanças, irmão. Ajuda, Senhor, porque precisamos de sabedoria, inclusive para potencializar empoderamento onde há fragilização. E para isso precisamos de gente, precisamos de coração, precisamos de alma, precisamos do Teu Espírito, precisamos de coisas, precisamos de bens, precisamos de fé. E eu quero te convidar essa noite, essa manhã, a orar a Deus mesmo e ter coragem para dizer: Senhor, eis-me aqui e ajuda-nos. Eis aqui e ajuda-nos. Eu não quero, Pai, fazer parte ou viver uma experiência de fé sem sentido, vazia, sem sopro, morta. Eu quero fazer parte de uma fé que seja viva, viva, encarnada, que os meus pés sejam os pés daqueles que estão animados pela fé do reino, as minhas mãos conduzidas pela fé do reino, os meus olhos, a minha boca, a minha vida, a comunidade onde estou, a minha história. Eu quero te convidar essa manhã a orar. Oh Deus, Deus santo, Deus de misericórdia, de graça, Deus do reino, Rei do reino, que convidou um povo, um grupo, pessoas, homens e mulheres, que partilham das mesmas mazelas, das mesmas angústias, das mesmas fragilidades, ó Deus, nos convidou, Senhor, para a responsabilidade de indicação, de apontamento, de instauração de um projeto, Pai, que é tão além do que nós poderíamos pensar. Ó Deus, nos dê a sensibilidade necessária para entendermos o nosso compromisso. Espírito Santo que habita em nós e através de nós, ajuda-nos a entendermos bem qual seja a justiça, a verdade, o caminho. Dá-nos estratégias, dá-nos vida, dá-nos potência, empodera-nos, para que a alienação não seja um risco e a presença pública desentoada com o Teu Evangelho uma possibilidade, pelo contrário, mas que a partir da Tua presença e força e fôlego, habitemos esta cidade e as cidades por onde passarmos, criando espaços de celebração ao Teu nome, onde a ausência se torne um bem, uma potencialidade para que a presença se realize, para que as estruturas e os mundos possíveis se instaurem e a gente viva de maneira mais real, ó Deus, no máximo que há em nós, o Teu projeto de vida que habita na Tua palavra, Senhor.